Existe essa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números. E o computador. Livro de Números, número 24, 16, verso 16. Só que nos versos 16 para referência. Hoje nós vamos estar falando sobre enxergando através da quarta dimensão. Números 24, 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Que Deus abençoe a sua palavra, vida. Enxergando através da quarta dimensão. Mas o que é isso? Antes da gente explicar o que é isso, nós vamos falar, explicar o que é, como a gente enxerga nos dias de hoje. Nós sabemos que nós, os seres humanos, nós somos limitados, né? E a nossa visão, ela é relativamente curta, né? Nós só enxergamos os objetos no máximo em 3 dimensões, né? E cada dimensão significa o sentido de visão ou ângulo de vista. Quando nós temos um objeto na nossa frente, nós só enxergamos o que está à nossa frente. E o mesmo ocorre quando olhamos para cima, quando olhamos para baixo, para um lado ou para o outro, sempre enxergamos somente o que está na direção dos nossos olhos, né? O cientista, professor Adalto Lourenço, ele diz que a nossa dimensão visual é limitada pela largura, pela altura e pela profundidade. Nós só enxergamos nessas 3 dimensões. Tá? Existem algumas situações que as pessoas usam uma visão especial, uma visão ampliada para enxergar coisas especiais. Por exemplo, nós temos o cinema em 3 dimensões. Né? Quando nós entramos no cinema de 3 dimensões, a gente recebe um óculos e aquele óculos permite que a gente praticamente seja colocado dentro do filme. Então, o filme vai passando ali, a cadeira vai mexendo de tal forma que a gente tem a sensação de estar participando daquela cena, daquele filme. Uma vez a gente foi num cinema de 3 dimensões, em Salvador, e lá o filme que estava passando era um filme de aventura, né? O cara vinha com o carro e, de repente, o carro colidia com uma carreta daquelas carretas altas americanas e tira somente o tampo do carro, né? E a gente daqui, a gente tem a impressão que é a gente que está batendo, né? E a gente abaixa, né? E a gente toma aquele susto e tal. É bastante interessante, né? Essa visão, esse filme em 3 dimensões, na 3ª dimensão. Também os astrônomos usam telescópios, né, para poder alcançar distâncias longínquas, distâncias que a olho nu jamais a gente ia conseguir ver, e ao mesmo tempo eles adquirem um conhecimento assim dos astros, dos planetas, fantástico, coisa que jamais a gente poderia saber ou enxergar, eles poderiam ver se não tivesse esses instrumentos, né? Os cientistas também usam o microscópio para enxergar
coisas pequenas, né? Partículas que também nós não enxergamos a olho nu. Hoje, a gente com o microscópio já enxergamos um átomo e os cientistas foram mais longe. Pegaram parte do átomo ali, né? Os elétrons, os prótons, e já separaram. Diziam que o átomo é a menor partícula do universo, mas já conseguiram dividir o átomo, inclusive fabricar a bomba de próton, né? Que mata as pessoas silenciosamente, sem nenhuma explosão, né? Também nós estivemos visitando o Sky Costaneira, um dos prédios, aliás, é o prédio mais alto da América Latina, 300 metros de altura, e lá em cima tem um telescópio que a gente vai olhando as paisagens. Quando a gente olha lá de cima, só tem, os carros são formiguinhas andando no chão, de tão alto que é o prédio, né? Os carros são como formiguinhas, a gente não consegue, para a gente ver as paisagens direito e tal, mais detalhada, a gente tem que usar o telescópio, e a gente olha lá, o telescópio amplia a visão. Mas tudo isso leva a gente a ter uma visão ampliada, uma visão maior, uma visão mais distante, porém não nos leva a gente conhecer a quarta dimensão. Por quê? Porque a quarta dimensão é uma dimensão espiritual, né? É uma visão que é estritamente fornecida por Deus. Só Deus pode nos dar essa visão. Só através de Deus nós podemos ter essa visão, essa dimensão, essa quarta dimensão. Deus é que nos dá instrumentos para que possamos enxergar além do natural. São situações que só é como se Deus fosse o nosso telescópio para a gente enxergar nessa dimensão superior. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz que pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipes do mundo, dessas trevas, contra as hostas espirituais da iniquidade das regiões celestes. Ele fala que a nossa luta é justamente nessa dimensão. E é verdade, irmãos, vocês não fazem ideia do que está acontecendo aqui agora, né? A luta, a guerra que está entre os anjos do bem e os anjos do mal, né? Os anjos de Deus lutando para nos proteger, nos guardar. Aqui, este lugar está cercado com os anjos de Deus. A cada um de nós estamos cercados, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que os tem e os livra. Então, os anjos de Deus estão ao nosso redor. E os anjos do inimigo mandando as suas setas, né, para nos atingir num momento como esse, por exemplo, tentando tirar da nossa mente aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que a gente está ouvindo, procurando fazer com que a gente não entenda aquilo que a gente vai receber. A guerra é grande e tudo ocorre nessa quarta dimensão, numa dimensão espiritual que a gente, se a gente não buscar verdadeiramente, a gente não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ver, não vai conseguir entender. E aí está o motivo de muitas das vezes a gente apanhar da vida, a gente permitir muitas das vezes que o pecado entre na nossa vida, abrir brechas para que o inimigo entre e faça a sua obra negativa, maléfica na vida das pessoas, nas nossas vidas em especial. Então, é importantíssimo que nós tenhamos a visão espiritual, que a gente olhe para essa quarta dimensão. E é interessante que isso não é à toa. Não é à toa. A gente adquire quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, né? Cristo abre a possibilidade de a gente poder enxergar na quarta dimensão. Porém, muitos de nós não fazemos isso, mas precisamos aprender. Precisamos, através
joelho, através da oração, a gente enxergar as circunstâncias espirituais, porque nas circunstâncias espirituais, a gente conseguindo enxergar, a gente perde o medo, a gente perde a ansiedade, a gente deixa de estar ansioso pelas coisas do porvir, porque nós sabemos, nós enxergamos futuristicamente aquilo que Deus já tem preparado para nós, a dimensão lá na frente, aquilo que está lá na quarta dimensão, na dimensão espiritual. Deus já fez, Deus já preparou. Só que muitas das vezes o que Deus fez, o que Deus preparou para nós, demora um tempo a se materializar. Então, quando você sabe, quando você tem segurança que aquilo vai acontecer, você descansa no Senhor, você descansa mais, você deixa de estar ansioso, deixa de estar nervoso, deixa de estar preocupado, e você segue a vida com a segurança de saber que o Senhor é contigo, que o Senhor já preparou, que o Senhor já fez, que já está feito, e que só é uma questão de tempo para aquilo se materializar na sua vida. Seguindo, aqui o Paulo ele fala que as nossas lutas estão nessas regiões, na região celeste. Mas como iremos lutar nessa dimensão se nós não estivermos enxergando as coisas? Seria uma luta em glória, porque é uma luta de quem está nos vendo contra aquele que nós não estamos vendo, né? Então a gente precisa justamente tentar abrir a nossa visão espiritual. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 em diante, Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Quando nós buscamos a visão espiritual, da quarta dimensão, da dimensão espiritual, nós fazemos isso porque nós temos a mente de Cristo, temos o olho de Cristo, temos a visão de Cristo. E com isso nós conseguimos distinguir as coisas espirituais. E ele diz mais, o homem espiritual discerne tudo bem, sabe? Ou seja, tem clareza nas questões espirituais, tem clareza, tem entendimento. Mas quem não é espiritual jamais vai entender e vai ficar batendo cabeça. Então o que nós precisamos a partir de então é ser seres espirituais. Deus dá a condição de enxergarmos além das circunstâncias naturais. Deus nos capacita para a gente enxergar numa dimensão diferente. Enxergamos pela visão espiritual, e isso nos leva além do natural. O natural, irmãos, como eu sempre tenho falado, que é como o matemático, né? Que 2 mais 2 tem que ser 4, né? 2 mais 2 é aquela coisa que é o que a gente vê, é o que a gente enxerga, mas a matemática de Deus é completamente diferente da nossa matemática. A matemática de Deus, no início, 2 se tornou 1, né? Ele une 2 para se fazer um só, né? Que é o homem e a mulher do início. A matemática de Deus, ela pega, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de 4.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes, né? Então, assim, a matemática de Deus, ela não anda segundo a nossa coerência, segundo o que é natural nosso. A matemática de Deus, ela é sobrenatural, ela está fora do natural. E aí é que a gente
passa a entender que a gente precisa ver, enxergar além do que é natural. Quando enxergamos além do que é natural, temos a condição também de nos prepararmos melhor para o que há de por vir. Como eu acabei de falar, é incrível quando a gente, antes de a gente se converter, a gente enxerga o mundo de uma maneira, de tal maneira. E quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a Jesus, e a gente se converte verdadeiramente, o mundo passa a ser, a gente passa a ver tudo que é estranho no mundo e enxergar de maneira diferente as coisas. Antes da gente se converter, a gente passa na frente de um bar, o pessoal está tomando cachaça, a gente até entra lá e toma e acha bonito e acha legal, mas basta você se converter de verdade. Você, quando passa na porta de um bar, aí agora você ora pedindo misericórdia para aquelas pessoas que estão. O comportamento passa a ser outro, a ideia passa a ser outra, porque a nossa visão passa a ser diferente, né? O Espírito Santo é o instrumento que nos capacita para a visão espiritual. Através do Espírito Santo, nós discernimos o que é certo e o que é errado. Através do Espírito Santo é que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Na proporção que o Espírito Santo toca a nossa consciência, a gente automaticamente entra num processo de mudança. Automaticamente a gente tende a mudar todas as vezes que o Espírito Santo toca o nosso coração. Quando a gente vai tá prestes a praticar um pecado, a cair no pecado, o Espírito Santo começa a apertar o nosso coração. Não vai. E ele toca, ele aperta, e ele nos incomoda para que a gente não faça o que é errado, né? E quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente foge do pecado e a gente anda pelo caminho certo, pelo caminho correto. Na verdade, a gente tem uma questão aqui importante, né? Já que a visão espiritual, essa quarta dimensão, ela é tão importante, para que serve essa visão espiritual? Essa dimensão espiritual, para que serve? Como que a gente vai poder usar essa visão espiritual? São várias questões, são várias situações que ela serviria para nós. Porém, eu vou somente colocar 3, que eu achei mais propício para essa noite. Primeiro, a dimensão espiritual serve para mudar a trajetória do mal que porventura venham em nossa direção. A gente conhece a história de Balaão. Quando Balaque, que era o rei dos midianitas, chama Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Esse era o trabalho. E Balaque prometeu fortuna, riqueza para Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele era um profeta dos midianitas e apesar de morar no meio dos idólatras, ele tinha um certo conhecimento de Deus verdadeiro. E ele pôde entender que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Mas chegou um dia, ele resolveu ir atender o chamado do rei. E quando ele estava caminhando, né, para ir atender o chamado do rei, primeiro foi a sua mula. A mula começou a não querer, a empacar, ele chegou, espancou a mula, até que chegou em determinado momento, a sua visão foi aberta e ele viu o anjo com a espada na mão. E se ele continuasse naquele propósito que ele estava, o anjo ia matá-lo, o anjo ia destruí-lo, né? De sorte que a visão na quarta dimensão, a visão espiritual, faz com que a gente não cometa erros, que a gente não faça coisas que são contra a vontade de Deus, que a gente não faça coisas que a gente venha nos trazer consequências pesadas no futuro, né? Então, a gente enxergar o caminho certo que a gente precisa seguir, isso
é fundamental na nossa vida cristã. A gente não pode continuar vacilando, a gente não pode continuar andando sem um rumo certo, sem uma trajetória correta. A gente tem que buscar a visão de Deus para o que é certo e andar segundo a vontade dele. Custe o que custar, haja o que houver. O anjo do Senhor mostrou para Balaão que o seu objetivo estava errado e que ele iria impedi-lo de fazer o que era errado. Até porque, irmãos, o que Balaão ia fazer era amaldiçoar o povo de Israel. Só que o povo de Israel é um povo que era abençoado por Deus. E aquilo que é abençoado por Deus, jamais ninguém pode amaldiçoar. Aquilo que Deus abençoa, jamais pode ser amaldiçoado. Por isso que às vezes a gente vê gente sofrendo, porque eu estou preso à maldição hereditária, e não sei o quê. Deus não te abençoou, Deus te abençoa, Deus te dá a bênção, Deus te deu salvação. Você tem certeza disso, tem convicção disso, o Espírito Santo passou por você, esqueça esse negócio, maldição nenhuma vai fazer mais efeito na sua vida. Nenhuma maldição. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E se Deus já te abençoou com salvação, com entendimento da palavra de Deus, se Deus te abençoou com seu Espírito, o Espírito Santo em você, esquece esse negócio. Não existe maldição na face da terra que venha contra você. É como eu disse no início, os anjos de Deus acampam ao redor daquele que os tem e os livra. E o Espírito Santo mora em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o que é propriedade do Espírito Santo de Deus, Satanás não toca, inimigo não toca. As pessoas, mas fulano tem olho grande, fulano tem inveja, o olho grande de fulano vai me ofender. Esqueça isso, esqueça. Não existe olho grande, não existe feitiço, não existe nada que venha tocar em você, porque você é propriedade particular do Senhor. Nós somos propriedade particular de Cristo Jesus. Fomos comprados por alto preço. Ninguém nos toca. Satanás não toca. Inveja não nos toca. Olho grande não nos toca. Não existe isso. Não existe isso. Existe para quem é fraco de fé. Mas para quem tem a consciência que Deus é o seu dono, pode descansar no Senhor. A segunda dimensão espiritual, a segunda situação, serve para vermos que Deus está conosco e Ele nos protege nas batalhas. Eu quero chamar a atenção aqui para 2 Reis, capítulo 6, versos 13 para diante. 2 Reis, capítulo 6, versos 13 para diante, que diz o seguinte: e ele disse: ide e vejam onde ele está, para que eu envie e mande-o trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra-lhes os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira a esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu.
Essa história é interessante. O rei da Síria, ele armava emboscadas para Israel, só que Israel nunca caía nas emboscadas que ele armava, porque Eliseu era o profeta, Deus falava para ele sobre as emboscadas, ele avisava o rei de Israel, e o rei de Israel não deixava com que se prevenia para que não caísse nas emboscadas do rei da Síria. Então, o rei da Síria disseram para ele: olha, o pessoal de Israel não cai nas armadilhas nossas, porque tem um profeta lá, que esse profeta vai e avisa para o rei. Aí o rei da Síria: então vamos pegar um exército aqui, um grande exército, e vamos lá pegar esse cara e vamos trazer esse cara para cá. Eu quero ver esse cara aqui. Vamos lá pegar ele. E aí juntou um exército enorme, carros, cavalos, não sei o que, cavaleiros, e foi lá para pegar Eliseu. E quando Geazi, que era o moço de Eliseu, né, o ajudante de Eliseu, ele acorda de manhã e tal, quando ele bota a cara no lado de fora, que ele vê aquele exército enorme, ele volta assustado: meu senhor, a gente está cercado, um grande exército e tal. E aí Eliseu, com muita tranquilidade, calma, rapaz, Deus, abre os olhos dele, ele não está enxergando o que eu estou enxergando. Ele não está enxergando, ele não está olhando na dimensão espiritual, ele não está olhando na quarta dimensão, ele está olhando aqui o que está acontecendo somente no plano humano, até a terceira dimensão. Ele não está enxergando aquilo que eu estou vendo. Abre os olhos dele, Senhor, para ele poder enxergar. E aí Deus abre os olhos do moço de Eliseu, e ele começa a enxergar na quarta dimensão. Ele começa a enxergar os carros de fogo, as carruagens de fogo que estavam em número infinitamente maior do que o número dos carros e dos cavaleiros, dos cavalos que estavam cercando Israel. E aí Geazi, ele tem agora a mesma tranquilidade que Eliseu estava tendo, de saber que o Senhor Deus, ele nos protege de todas as situações, ele nos guarda, ele é o nosso guarda, é o guarda que não dormita, o guarda que não cochila, é o guarda que de dia e de noite ele está cuidando de nós. E com isso, só para completar a história, Eliseu ora de novo e pede a Deus que Deus fira aqueles homens de cegueira. E os homens ficaram todos cegos. Ficou cego, não enxerga mais nada, não consegue partir, não consegue guerrear, não consegue conquistar nada. O que é que o cego vai fazer? É como se um soldado numa guerra, armado e tal, mas ficou cego. E aí, vai atirar para onde? O inimigo está aqui do lado, o cara está atirando para o outro lado. Entendeu? Essa situação. E aí Eliseu juntou eles todos e levou para dentro de Samaria, levou para a presença do rei de Israel. O rei de Israel: então a gente vai matar eles. Não vai matar eles não. A gente vai alimentá-los. Depois de eles comerem, eles vão embora. E aí, resultado, deu alimento para eles, mandaram eles embora, e nunca mais a Síria invadiu Israel. Entendeu? Então, é o que a quarta dimensão, que a visão espiritual, ela nos concede segurança e tranquilidade. A gente pode verdadeiramente estar enxergando aqui na nossa dimensão, enxergando problemas gravíssimos, situações dificílimas. Porém, quando nós oramos e nós nos colocamos com a visão que Deus nos dá, a gente já olha a solução que Deus está nos dando. Nós enxergamos que nós temos um Deus que é infinitamente maior do que os problemas que nós estamos enfrentando. Igual como na época a gente estava passando uma situação muito difícil, e um irmão chegou para nós e disse: irmão, nessa época eu não era nem pastor ainda, irmão, não olhe para o problema, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. E é justamente isso aí.
que a visão espiritual, ela nos concede a gente poder olhar para o problema, por mais grave que seja, e dizer: problema, se prepare, porque eu tenho um grande Deus e você vai ser alvo. Você vai ser vencido, você vai ser jogado ao chão. Por último, a terceira dimensão, a dimensão espiritual, serve também para nós, para a transformação do nosso entendimento. Atos 9:3, a partir do 3, que diz o seguinte: mas seguindo ele viagem, aproximou-se de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é a história de Paulo. Paulo, ele antes era Saulo, né? E era um homem extremamente religioso, né? É um homem que tinha autoridade, fariseu, com autoridade, e ele tinha recebido uma missão de destruir a seita dos nazarenos, ou seja, os cristãos, chamados cristãos. Essa era a missão dele. E Paulo, ele era implacável. Ele era um homem implacável. E mais ainda, era amante da lei dos judeus. Ele só considerava a lei dos judeus, né? E não tinha outra situação para ele. E isso foi forte no coração dele. Ele consentiu a morte de Estevão. Estevão foi morto, apedrejado ali na frente dele. As roupas, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, né? E ele viu ali, ele consentiu tudo, né? Ele encerrava, ele colocava os cristãos em cadeias, em prisões. O cara era terrível, a mão cheia de sangue pela religião, né? Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a sua visão espiritual foi aberta. Ele, logo no encontro, ele já enxergou, né? Ele viu ali aquela luz tão forte que o cegou por um determinado tempo. E ele pôde agora entender que havia uma outra dimensão que não aquela que ele estava ali, que eram os seus pensamentos, a sua religião, a sua missão, a missão que ele recebeu. Havia uma outra dimensão, havia um outro entendimento. E esse momento, esse encontro, essa visão que Paulo teve, foi algo tão marcante na vida dele, que destruiu todos os conceitos que ele tinha anteriormente. Todos os seus conceitos foram mudados. A sua maneira de pensar foi mudada. A sua maneira de agir foi mudada. As suas perspectivas de vida foram mudadas completamente. Aquele homem que era uma autoridade romana, aquele homem que era uma autoridade entre os fariseus, entre os judeus da época, aquele homem agora era humilde. Aquele era um homem humilde, um homem que foi levado à prisão. E dentro da prisão, ele glorificava a Deus. Um homem que entendeu verdadeiramente o que era a visão espiritual. Aquele homem que anteriormente tentava exterminar os cristãos, tentava exterminar os seguidores de Cristo. Agora era aquele homem que dizia que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Realmente uma transformação radical, porque um dia ele enxergou pela visão espiritual da Deus. E também é por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós precisamos falar do Evangelho.
Por quê? Para que outras pessoas tenham a visão, não só nós tenhamos essa visão espiritual, mas que outras pessoas tenham também a visão espiritual. Você vê que uma coisa interessante, né? Quando alguém se converte, o Espírito Santo abre somente uma brechinha pequena da visão espiritual. E isso é o suficiente para que as pessoas entreguem a sua vida para Cristo e essas pessoas mudem a sua vida completamente, né? Imagine só se nós nos aprofundarmos nisso, se a gente buscar verdadeiramente, Deus, eu quero enxergar com os teus olhos, eu quero ver com os teus olhos, eu quero ver, Jesus, eu quero ter a tua mente, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero ver as coisas, pensar nas coisas como o Senhor vê e como o Senhor pensa. Nas quintas-feiras nós temos aqui o estudo da mente de Cristo, nós estamos estudando sobre isso. E é importante que nós venhamos, que nós aprendamos sobre essa forma de enxergar a vida. Quando nós enxergamos a vida no âmbito espiritual, irmãos, tudo muda, porque todas as coisas da nossa vida, por incrível que pareça, antes começa no espiritual, para depois vir no material. Nós, seres humanos, temos a mania de, primeiro, a gente se prender naquilo que é material. A gente quer o que é material e se prender no material. Mas sabemos que tudo inicia no espiritual. Eu digo aos amados, de experiência própria, eu não tenho muita coisa. Eu não sou uma pessoa grande, poderosa, nem nada. Mas todas as coisas que eu já conquistei na vida, nós conquistamos, foi a base da oração, foi colocando Deus, foi tentando enxergar a visão, de acordo com a visão de Deus, tentando fazer com que a gente enxergue ali e através da oração, através da gente entender que Deus iria materializar aquilo, a gente seguir uma trajetória, planejar uma trajetória de vida diferenciada. Essa condição Deus nos dá, irmãos. Deus nos dá. A gente precisa agora, a gente tem essa condição de enxergar as coisas espiritualmente. Então, vamos buscar enxergar espiritualmente e traçar trajetórias de oração, traçar trajetórias de oração. Orar e orar sem cessar, orar mesmo, ser eficiente nessa questão da oração. Essa semana a gente estava conversando no grupo dos homens. A gente não pode falar muita coisa não, a gente tem um compromisso de não falar, mas isso eu posso falar, né, Edu? É coisa pequena. A gente estava conversando e uma das coisas que nós falamos, que eu e Cacilda, a gente tem um hábito na nossa vida, de orar 5 vezes por dia. Nós paramos 5 vezes ao dia para a gente orar. A gente faz 5 orações por dia. E eu vou lhe dizer uma coisa, e Deus responde. Deus responde. Né? A gente sonha os nossos sonhos, e a gente coloca diante de Deus. E a gente faz. E Deus faz. Que não seja diferente nas nossas vidas, irmão, na vida dos irmãos. Que nós possamos também sonhar assim. Nós precisamos sonhar. Mas precisamos sonhar e enxergar os nossos sonhos realizados através da visão de Deus, na 4ª dimensão. E a gente voltar para cá e orar a Deus e esperar que Deus vai fazer. Deus vai cumprir. Deus, Ele como Pai, Ele tem um interesse muito grande de ver cada um de nós felizes, mas muito feliz, sabe? Ele tem um interesse, ele quer muito que a gente vença as nossas batalhas, que a gente consiga ir à frente e marchar
por essa vida triunfante como foi pregado aqui há algum tempo atrás. Deus, Ele quer isso para cada um de nós. A gente é que muitas das vezes tem dificuldade de entender isso e retarda e fica parado, fica marchando no mesmo lugar sem entender. Mas tudo nas nossas vidas está no espiritual, pronto para nós tomarmos posse. Tome posse, irmãos. Viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Ore muito. Ore. Entregue os seus sonhos ao Senhor. Deixe Deus agir. Deixe Deus trazer. Deixe Deus fazer. Muitas das vezes nós impedimos Deus fazer as coisas na nossa vida. Como nós impedimos? Pela nossa pouca fé, pela nossa pouca movimentação na direção dos nossos objetivos. Em oração. A gente acha que a gente chega ali, faz aquela oração de em nome de Jesus, amém, acabou. É o suficiente? Não. Alguém chegou uma vez para o grande evangelista Moody, né? E perguntou a ele: rapaz, qual é o segredo das suas pregações, do seu sucesso na obra de Deus? Porque você arrebanha multidões, multidões se convertem, né? Você prega e quando você prega parece que é o próprio Deus que está falando e as pessoas se convertem assim aos montes. Qual é o segredo? Ele chegou e disse: vem cá, eu vou lhe mostrar qual é o segredo. Aí ele saiu assim do altar, desceu uma escada, aí debaixo do altar, ele pregando, tinha lá um grupo de pessoas orando enquanto ele pregava. As pessoas orando enquanto ele pregava. E todas as vezes que ele pregava, multidões se rendiam aos pés do Senhor. Segredo, segredo é oração, visão espiritual, e seguir adiante de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado para nós e tem nos dado instruções daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes nós achamos difícil, Senhor, ter muitos momentos de oração ou ter um momento longo de oração. Às vezes o Senhor, as pessoas acham isso, mas Deus coloca no coração de cada um, para que Deus experimentem, Senhor, fazer isso, andar nessa direção, fazer exatamente isso que a gente tem feito, que o Senhor tem nos instruído, que o Senhor tem falado através das Tuas palavras, não só através de mim, como através da Vanessa na semana passada. O Senhor tem dito as mesmas coisas, o Senhor tem trabalhado, ó Deus, as mesmas mensagens. Isso é porque nós sabemos que é a Tua vontade, que haja uma mudança nossa na direção de trilhar caminhos novos na Tua direção. Nos ajude, Deus. Coloca o Teu Espírito Santo mais uma vez fortemente em nós, para que nós cumpramos aquilo que corresponde à Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Acompanha a Tua igreja, cuida da Tua igreja, abençoe a Tua igreja, faz a Tua igreja ter uma visão diferenciada de todos os fatos, ó Deus. Que a Tua igreja tenha uma visão na quarta dimensão, na dimensão espiritual, que é olhar pelos Teus olhos, enxergar por aquilo que o Senhor enxerga. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua igreja. Abençoe o Teu povo, Senhor. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de sucesso, de bem-estar, de
de bênçãos que a tua igreja venha aqui retornar na semana que vem com os braços repletos das tuas bênçãos. Pedimos desde já, Deus, que o Senhor abençoe o aniversário da igreja na semana que vem. Que sejam momentos diferenciados, ó Deus. Que nós possamos assim glorificar o teu nome, ó Deus, como o Senhor merece, ó Deus. E que em tudo o Senhor esteja conduzindo. Cuida dos teus servos, pastor Ivan, pastor Marcos Minho, que vão vir trazer a mensagem. Que o Senhor os cubra nos seus trajetos, ó Deus, e em tudo o Senhor os guarde, Senhor. E que eles venham verdadeiramente capacitados pelo Senhor para falar o que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.